Estamos de volta, hoje conversando com o Dr. Eduardo Valério, promotor de justiça da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e presidente da Associação Jurídico Espírita AGE, também de São Paulo. Eduardo, então nós estávamos falando desse crime organizado, esse poder aí imenso, muito triste, né? Dominando uma sociedade, principalmente os jovens. E existe alguma forma de conter isso, Eduardo? Existe alguma forma diferenciada de a família que não tem estudo, que não tem condição, o jovem carente, às vezes até de comida, de alimentação mesmo, de todas as espécies, de carinho, de atenção, dizer, não, olha, eu não vou para esse lado porque tem alguma coisa que me prende e que me foca, independente até dele estar estudando dentro de alguma religião um princípio moral. Vamos fazer uma proposta? Que tal o movimento espírita puxar uma grande cruzada em favor da educação de qualidade? Por que nós não conseguimos encher uma avenida num protesto pedindo educação de qualidade? Valorização do professor. Valorização do magistério como uma das carreiras mais importantes do Estado. Tem que ser valorizada no salário, na carreira, na condição de trabalho. Por que nós não fazemos uma grande cruzada pedindo um projeto pedagógico emancipador em que as crianças e os jovens que vão à escola formem-se para a cidadania e para as relações humanas e não para serem consumidores e satisfazer os grandes interesses do mercado? O espírito imortal precisa disso. O espírito imortal precisa de educação que o segure nos seus impulsos que ele traz atavicamente do seu passado reencarnatório e que lhe abra perspectivas de construção de valores da alma e não valores passageiros da sua condição de espírito encarnado, sujeito à propaganda, à competição e aos impulsos do mercado. O materialismo ainda está muito em foco, Exatamente, né? Isso. E olha, desde o tempo do professor Kardec, ele dizia, o inimigo é o materialismo, não é o ateu. Ele não estava se referindo ao ateu, ele estava se referindo a esta cultura, esta dimensão de vida baseada nos interesses do dinheiro, dos interesses da matéria, nos interesses pequenos que fazem a chamada pequena política. Nós temos que pensar na grande política, que é a política que emancipa homens e que leva à educação. Olha, como espíritas, eu queria destacar isso aos nossos espectadores, o projeto da doutrina espírita é um projeto educativo, não é um projeto salvacionista. O professor Kardec era um pedagogo, era um educador, e o que ele nos traz é um projeto de emancipação de almas a partir da educação dos valores, isto é, da substituição destes valores egoístas, materialistas, excludentes, por valores humanistas, de amor, de fraternidade, de justiça e de caridade. Portanto, nós temos que vivenciar estes modelos na nossa casa, no nosso lar, na nossa casa espírita, mas também propor isso à sociedade. Não propor como uma bandeira espírita, porque isso importa para as pessoas, importa para nós espíritas, mas propor como uma bandeira do humanismo, da vida em sociedade que não pode mais continuar pautada exclusivamente por essas coisas do dinheiro e da matéria. E com essa aprovação, de repente a maioria, nós vimos, né, que a maioria na pesquisa aprova essa maioridade penal, e isso pode acontecer que daqui a 10 anos a maioridade passa de 16 para 14, etc. E você estava falando até de instituições que acolhem o jovem independente, né, de não ter essa lei aprovada a partir de 12 anos. Esse outro lado, esse lado do crime, esse lado do traficante que vai lá e abraça o jovem, onde aplicar o fora da caridade não há salvação, Eduardo? Bom, nós temos que compreender exatamente o conceito de caridade. Caridade é justiça. Quando o professor Kardec estrutura o Livro dos Espíritos e encaixa na terceira parte as leis morais, o projeto político-ético do Espiritismo, ele faz uma sequência absolutamente lógica a partir da lei divina natural e ele vai terminar com uma lei de justiça, amor e caridade. Ele não fez 3 leis, uma de justiça, uma de amor e uma de caridade, como ele fez as outras 9 anteriores. Ele fez uma única, a demonstrar que justiça, amor e caridade enfeixam uma única e fundamental ideia. E a última é o clímax deste processo pedagógico, educativo e ético. E esta última lei significa que não há possibilidade de se pensar em caridade sem pensar em justiça. A caridade não é a assistência imediata, embora ela seja importante e fundamental nas situações concretas. A justiça, a caridade é, puxando o conceito que Kardec lá atrás invocou para a justiça, que é um conceito de Aristóteles, a justiça é dar a cada um o que é seu. É isso que está faltando.
Sim, e o que nós muitas precisamos, vezes... portanto, me perdoe te interromper, para concluir a resposta. O que nós precisamos para garantir o exercício da caridade, sem a qual não há, entre aspas, salvação, é aplicar as relações de justiça no mundo, isto é, garantindo a cada um os seus direitos, garantindo a cada um as necessidades que um espírito reencarnante, com dificuldades de aprendizado e dívidas a serem redimidas, ele precisa ter de acolhimento e de amor. É verdade, porque muitas vezes a visão espírita dá uma falsa interpretação de que ser caridoso é passar a mão na cabeça daquilo que está errado. Isso. E você colocou muito bem, peraí, caridade também é justiça. Ela é sobretudo a justiça. Porque não adianta a gente querer ser bonzinho e dizer, e Kardec também aponta isso, nós não vamos passar a mão, nós não vamos dizer, não, isso daí está certo, simplesmente para dizer que é espírita. Muito pelo contrário. Né? Então essa visão precisa ser modificada. Não é cruzar o braço, não é dizer amém a tudo. Exatamente. Isso não é estudar ou ser espírita. E isso não é caridoso, isso não é justo. Caridoso. E, sobretudo, isso não emancipa almas. Ao contrário, continua a aprisioná-las no erro, na ignorância e na maldade. Pelo seu estudo, pelo seu trabalho, Eduardo, ainda falta muito para dar um jeito nessa justiça carcerária, nessa justiça na criminalidade dentro, vamos dizer, do Brasil, planeta. Falta muito, mas nós já avançamos muito, não é? Nós temos que ter uma visão muito crítica e às vezes até parece um pouco negativa dos nossos dados de realidade. Mas nós não podemos deixar de olhar para trás na história e verificar que a nossa situação hoje é muito melhor do que há 100, 200 ou 500 anos. Então nós estamos avançando. Talvez pudéssemos e devêssemos avançar com muito mais rapidez. Não conseguimos por conta da nossa teimosia de compreender as nossas situações de realidade e irmos à causa, à origem. O problema é que, para não enfrentarmos a causa do problema, que é uma estrutura econômica injusta, de desigualdade de rendas, etc., nós ficamos só trabalhando nas consequências. E aí buscamos soluções ilusórias e falsas, como de prender pessoas, como de ampliar penas, como de construir mais cadeias ao invés de escolas, de pagar melhor a juízes e promotores, aí eu me incluo, do que a professores. Quer dizer, esse tipo de solução completamente distorcida não é solução. É paliativo para enganar as pessoas e manter tudo como está, manter essa estrutura de injustiça e de desigualdade, em que poucos ganham em prejuízo de muitos. Tá certo. Fica aí, então, para você essa reflexão sobre esse assunto tão delicado e ainda tão discutido hoje em dia, né, Eduardo? Perfeito. Eduardo, foi muito bom estar aqui com você. Eu te peço as considerações finais. Eu agradeço, acho que foi muito rápido. Tanta coisa mais para a gente falar a respeito disso. Acho que nós precisamos hoje, na sociedade brasileira e entre os espíritas, discutir com profundidade essas questões. Eu sinto falta desses diálogos nas casas espíritas. Eu acho que nós estamos na superficialidade das questões, nos estudos, nas análises, nos cursos, nas casas espíritas. Claro que eu estou generalizando, há exceções, mas acho que nós precisamos aprofundar discussões dos temas da realidade brasileira a partir da visão espírita, de uma visão amorosa, educativa e fraterna. Esse é um dos modestos propósitos que a Associação Jurídico Espírita tem. O movimento jurídico espírita brasileiro, que hoje cresce, nós já temos uma AGE brasileira, AGEs em alguns estados, que é de reunir profissionais do direito, mas interessados nessas questões de realidade, de uma maneira geral, de ciências humanas e ciências sociais, e conjugar isto com a visão espírita, que isto enriquece, fortalece, não só para nós, intimamente, do nosso projeto pessoal de reencarnação, como na nossa inserção na sociedade, contribuindo para um diálogo em favor do humanismo e da justiça. Muito bom. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, muito obrigado. E você, participe conosco, manda a sua opinião, suas perguntas, suas dúvidas, suas colocações para dualidade@tvmundomaior.com.br. Nós vamos responder, vamos trazer ao ar em outros programas. E curta o nosso programa também no facebook.com/TV Mundo Maior e assista esse e outros programas da TV Mundo Maior no youtube.com/TV Mundo Maior. E eu espero você no próximo programa. Até lá! A TV Mundo Maior trabalha para levar luz até a sua casa, mas sabemos que podemos fazer muito mais e melhor. Nós queremos ser referência mundial na implantação do tão sonhado mundo de regeneração. Para isso, nós precisamos saber onde você está, de que maneira você acompanha a nossa programação, que programas que você mais gosta de assistir.
Participe pelo site no www.tvmundomaior.com.br/pesquisa. A sua participação também pode se dar pelo telefone ligando segunda a sexta-feira em horário comercial para 2304 9022. Participe! Com você, nós podemos levar Jesus a cada vez mais pessoas, transformando esse em um lugar melhor. Você merece isso. Aqueles que você ama, o mundo merece isso, não é mesmo?